Vamos lá, Sandrão. Olha aí do lado de fora. Com seu veículo azul e prata, o André de Vinhedo. Do lado de dentro. Com o Jeep laranja, o Anderson Cameron da cidade de Ribeirão Pires. Está ligada. Eu vou falar e vou repetir. Se acontecer um capotamento, não entrem na pista. Deixa o pessoal da organização entrarem e fazerem um sinal para o pessoal da ambulância. Tá tudo bem, tá tudo bem. Se não, cruza o braço que a gente vai para a ambulância. Aí vem, aí desceu o camarão. Aí desceu o camarão.